Se eu olhar, a Bíblia não é um livro politicamente correto, porque se a Bíblia fosse escrita hoje, dificilmente nós saberíamos que Davi matou um homem para dormir com a mulher dele. Dificilmente saberíamos disso. A gente esconder isso, porque a gente quer sempre politicamente correto, né? E a gente jamais tocaria a história da mulher adúltera. Aliás, ela já foi perdoada por Jesus, já está esperando a manhã da ressurreição, e até hoje a gente fala que é mulher adúltera. A gente não esquece, não atualiza as coisas. Os profetas de Deus, não que eu estou passando por profeta aqui, mas eles denunciavam. Eu não sou profeta, mas eu tenho que ter uma mensagem profética. E às vezes a mensagem era de denúncia. E chamar o pecado pelo nome, dentro de Israel. Isaías não ia lá bater na porta dos filisteus e falar assim, filisteus, ele falava era dentro de Judá, o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Amós falou na barba do sumo sacerdote. Exatamente, e por isso que muitos deles foram mortos. Então a gente não pode ter medo disso. O próprio Jesus não foi lá para Roma para planejar dentro do templo de Roma, não, ele falou foi dentro do templo de Jerusalém. Então a própria Bíblia não é politicamente correta nesse sentido. Agora, também eu tenho que tomar cuidado de não viver apenas um lado. Aliás, já que falamos aí, eu vi alguém falando heresia lá no... Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Esse é o grande problema das heresias hoje. A heresia não é uma mentira por amor à mentira. Ela é um dado da verdade que alguém pega e fica só naquilo. Por exemplo, eu sou salvo pela graça mediante a fé, isso é verdade. Mas se eu ficar só nisso, eu posso transformar a graça numa graça barata. Eu preciso ter um comportamento cristão ético. Bonhoeffer já falava isso. Exatamente, o discipulado, não é isso? Eu não posso virar graça barata. Se eu ficar só nisso aqui, eu crio um mito da graça barata. Eu não preciso fazer nada, é só aceitar. Por outro lado, se eu ficar só, eu tenho que viver como cristão, eu crio o legalismo. Então, o que é o legalismo? É um lado da fé que ficou louco. Isso que é heresia, é um lado da fé que ficou louco. Então, não podemos enfatizar só isso. Então, existe esse lado da denúncia, mas existe o lado também do testemunho. Existe o lado da convivência com Deus. E aqui tem o ponto alto que talvez seria mais adequado falá-lo no final do programa, mas eu vou pedir licença para antecipá-lo aqui. E falando diretamente para você que está em casa. A fé é um instrumento que faz parte da razão humana. Deus nos deu. A fé é razoável, mas não é racionalista. Então, cuidado, você tem que ter uma fé inteligente, mas não uma fé intelectualista que se preze apenas pela intelectualidade. Você não precisa apenas estudar as coisas de Deus, você precisa viver com Deus, como Enoque, caminhar com Deus. Porque se você não tiver uma vida espiritual com Deus, pode fazer 4, 5 doutorados em apologética, saber tudo o que eu sei, o dobro do que eu sei, não vai adiantar nada. Essa é a diferença entre teologia e teodiceia. Nós temos que ter um contato com Deus racional, mas acima de tudo espiritual, íntimo. Senão eu vou ficar apenas como um admirador de obras de arte, que fica olhando só os detalhes técnicos, mas não suspira de emoção diante do quadro. Eu tenho que amar Jesus, Jesus tem que estar comigo de tal maneira que se na escola alguém falou o seguinte, Deus morreu, você possa dar a resposta de Billy Graham, mas como? Eu acabei de falar com ele há 5 minutos em oração. Essa que é a questão. Daniel em Babilônia. Qualquer coisa menos do que isso está fora da meta.